Interpretação de texto. Olá, caros alunos, tudo bem? Bem, daremos início a mais uma de nossas aulas. Vamos começar? Níveis de linguagem na situação comunicativa. O emissor e o receptor devem estar em concordância para que haja entendimento e a comunicação seja eficiente. Para cada contexto, exige-se uma linguagem diferente. O ambiente sociocultural determina o nível da linguagem a ser empregado. A pronúncia, a sintaxe, o vocabulário e até a entoação variam segundo esse nível. Um programador de computadores não usará o mesmo discurso ou o mesmo nível de fala para colegas e para leigos em informática, por exemplo. Assim como nenhum professor utiliza o mesmo nível de fala no recesso do lar e na sala de aula. Existem, portanto, vários níveis de linguagem, e entre esses níveis se destacam em importância o culto e o cotidiano, aos quais já fizemos referência. A linguagem escrita é normatizada pela gramática. A fala é mais espontânea e expressiva. Assim sendo, está suscetível a transformações diariamente. As mudanças na escrita começam sempre a partir da língua falada, e por este motivo esta é tão importante quanto a língua escrita. É imprescindível, assim, adequar a linguagem de acordo com o receptor ou o destinatário do texto. Abordaremos agora alguns tipos de linguagem. Vamos lá? Linguagem formal. Normatizada pela gramática, a linguagem formal é utilizada pelo grupo intelectual da sociedade predominantemente na forma escrita. Seu uso é praticado nos meios acadêmicos e científicos, nos discursos e sermões, nos tratados jurídicos e nas sessões do tribunal. O vocabulário é rico e são observadas as normas gramaticais na sua totalidade. Linguagem coloquial. A linguagem coloquial é utilizada pelas pessoas em seu cotidiano. Serve-se de um nível menos formal. É a linguagem do rádio, da televisão, dos meios de comunicação de massa, tanto na forma oral quanto na escrita. O vocabulário da língua comum e a obediência às disposições gramaticais são relativos. Fazendo uma revisão. O que é um texto? Bem, sabemos então que um texto é um tecido verbal, estruturado de modo que as ideias formem um todo coeso, uno e coerente. Implícitos e explícitos. Agora entenderemos que um texto é formado por informações explícitas e implícitas. As informações explícitas são aquelas manifestadas pelo autor no próprio texto. As informações que não são manifestadas pelo autor no texto são denominadas implícitas e podem ser subtendidas. Para realizarmos uma boa leitura, é preciso ir além do que foi dito, isto é, ler nas entrelinhas. Observe este enunciado. Exemplo 1. Jéssica parou de comer doces. A informação explícita é: Jéssica parou de comer doces. A informação implícita é: Jéssica comia doces antes. Exemplo 2. Felizmente, Jéssica parou de comer doces. Inferência. Neste caso que acabamos de ver, notamos a informação explícita. Mas qual é a informação explícita? A informação explícita é: Jéssica parou de comer doces. A palavra felizmente indica que o falante tem uma opinião positiva sobre o fato. Essa é a informação implícita. Assim demonstramos como podemos inferir informações a partir de um texto. Fazer uma inferência significa concluir algo a partir de uma informação já conhecida. Pressupostos.
O pressuposto é um enunciado que depende de uma informação para fazer sentido. Por exemplo, quando Jéssica voltará para casa? As informações pressupostas estão definidas através de palavras e expressões presentes no próprio enunciado e são resultado de um raciocínio lógico. Portanto, no enunciado, Jéssica ainda não voltou para casa, a palavra ainda indica que a volta de Jéssica para casa é dada como certa pelo falante. Subentendidos. As informações subtendidas não estão presentes no próprio enunciado. São apenas sugeridas, ou seja, podem ser entendidas como insinuações. Quando as palavras não estão presentes no enunciado, o enunciador se esconde atrás de uma afirmação, pois não quer se comprometer com ela. Gêneros textuais. Os textos têm diferentes funções em cada esfera de utilização de língua no processo comunicativo. Cada campo de atividade elabora determinados tipos de textos, que se repetem tanto no assunto como na função, no estilo e na forma. Isso nos faz reconhecer rapidamente um texto de acordo com seu gênero. Muitos são gêneros textuais: um bilhete, uma carta pessoal, uma carta comercial, um telefonema, notícia jornalística, editorial de jornais e revistas, horóscopo, receita, culinária, texto didático, ata de reunião, cardápio, palestra, resenha crítica, bula de remédio, instruções de uso, e-mail, aula expositiva, piada, romance, conto, crônica, poesia, verbete e outros exemplos. Tipos textuais. Os textos possuem características próprias que marcam a tipologia textual. Ela diz respeito à forma como um determinado texto é apresentado. Seu aspecto tipológico refere-se ao propósito com o qual o texto foi escrito, independentemente do gênero a que pertencem, e constituem-se de sequências com determinadas características linguísticas estáveis, como classe gramatical, estrutura sintática, tempos e modos verbais predominantes, além das relações lógicas. Bem, nesta aula abordamos alguns tópicos da nossa disciplina. Lembrando que para maior conhecimento, utilize seu material didático. Nos vemos na próxima aula. Até lá!